Pouco antes de partir para o céu, Jesus fez para os discípulos uma linda promessa. Não entristeça o vosso coração. Vou para a casa de meu Pai preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Há 2000 anos nós esperamos o cumprimento dessa promessa e Jesus voltar à terra. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, disse que a terra ou a cidade que Jesus está preparando, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. Quando Cristo voltar, o nosso corpo será transformado de corruptível para incorruptível. Essa terra que hoje nós conhecemos passará por uma transformação completa e ela será tão bela quanto era o jardim do Éden quando saiu das mãos do Senhor. Quando Jesus vai voltar? Nós não sabemos, mas a palavra de Deus nos apresenta sinais que nos mostram da brevidade desse evento. O que vai acontecer quando Ele voltar? O que vai acontecer com os vivos, com os mortos? Como será a vinda dEle? Isso tudo nós iremos responder no programa de hoje. O Bíblia Fácil está começando. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Aqui a gente coloca a palavra de Deus no centro, nos reunimos com vários amigos para aprendermos mais daquilo que Jesus ensinou. E obrigado pela sua presença, você aí no Brasil nos acompanhando, você aqui em Angola, você em Portugal, em qualquer país desse mundo conectado agora com a Novo Tempo. A partir de agora, na próxima hora, vamos estar juntos estudando um pouquinho mais a respeito da doutrina bíblica da segunda vinda de Cristo a essa terra. Nós estamos aqui em Angola, na província de Huila e na cidade de Lubango, com 10 amigos angolanos que vieram aqui de várias províncias estudando esse guia aqui, Ensinos de Jesus. Agora, você aqui em Angola, se você quiser fazer esse estudo junto com a gente, eu vou dar para você agora 2 caminhos. O primeiro deles pode ser pelo WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, você vai então salvar nos seus contatos esse número, mais 5561 983 260 192. Salve esse número na sua lista de contatos. O nome sugestivo pode ser Bíblia Fácil. E então você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Que mensagem? Estudo bíblico. Só essa mensagem. Você vai enviar a palavra ou as palavras estudo bíblico e você vai começar a receber as perguntas desse guia Ensinos de Jesus. E assim você vai fazer o curso através do WhatsApp. Se você tem aí a internet, você pode fazer o curso também no site que nós vamos dar para você, novotempo.com/Angola. Nesse site, você vai poder fazer esse curso online e encontrar também outras formas de ter acesso a esse material. Então, visite o site para você conhecer mais do projeto, tá bem? Se você está aí no Brasil, você pode pedir esse guia por telefone. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre de ligar em horário comercial. Nós temos ali um grupo de atendentes para receber a sua ligação e através dos correios nós vamos mandar esse guia para a sua casa. Lembrando que você não paga nada por isso, graças aos Anjos da Esperança. E muito obrigado você que é Anjo da Esperança e que apoia o Ministério da Novo Tempo. Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre sua volta. Ele vai voltar a essa terra. Mas como vai ser essa volta? Então vamos tomar nossas Bíblias e nós vamos ler agora vários textos a respeito dessa temática. Mas antes de começarmos o estudo, como é um bom hábito nosso aqui, nós queremos orar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com amigos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o professor, Deus Espírito Santo, para estar em nosso meio
e nos fazer compreender esse tema, o grande dia que Jesus voltará a essa terra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. A volta de Jesus é um dos temas mais especiais, mais empolgantes da palavra de Deus. E pouco antes de ascender aos céus, Jesus fez uma linda promessa aos discípulos. Ela aparece aqui, em João 14, 1 a 3. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus disse: não entristeça o vosso coração, não se turbe, não entristeça. Eu vou preparar lugar para vocês. Que lugar é esse que Jesus está preparando? De acordo com Hebreus 11:16, é uma cidade. E de acordo com Apocalipse 21, 8 e 9, ela se chama a Nova Jerusalém. Esta é a cidade que Deus está preparando para nós. Então Cristo disse: eu vou preparar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. A volta de Cristo é a culminação do plano da salvação. Um plano que foi estabelecido lá no Éden e já dura quase 6.000 anos, ou cerca de 6.000 anos. E Cristo agora vai voltar para dar a recompensa a todos aqueles que se prepararam e trazer a destruição eterna para aqueles que não se prepararem. Agora, como será esse evento? A Bíblia tem mais de 300 textos falando sobre a volta de Jesus. Mais de 300 textos, ou seja, nós conhecemos muito a respeito desse tema, porque a Bíblia é farta em apresentar o assunto. E nós vamos juntos hoje responder algumas perguntas. A primeira delas: Jesus ensinou que sua volta seria um evento secreto? Vamos ver dois textos. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tem alguma coisa secreta em um relâmpago que cruza os céus? Nada de secreto. Assim será a vinda de Jesus. Um outro texto que nos ajuda, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens. Em vários textos da Bíblia, tanto em Daniel quanto Apocalipse, quanto aqui em Mateus também, Jesus é descrito como aquele que vem com as nuvens. Vem sobre as nuvens dos céus. Então, como Jesus vai voltar? Ele vai voltar nas nuvens dos céus. E um detalhe, ele não vai pisar nessa terra. Jesus vai chegar, ficar nas nuvens e seremos nós que vamos ser levados para encontrá-lo nas nuvens. Ele não vem para pisar na terra, para ensinar, nada disso. Ele vem para buscar os seus. E Paulo é quem diz: nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Vamos ler esse texto hoje também. Então, primeiro, Jesus não volta de forma secreta. Quando ele voltar, quem é que vai estar com ele? Olha o que diz Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando vier o Filho do Homem, e quem é que vem com ele? Os anjos. Quantos? Todos os anjos. Quantos anjos tem Deus? Milhares de milhares, miríades de miríades, nós não sabemos quantos. Mas a Bíblia diz que todos eles virão. E quando você casa esse evento com Apocalipse 8:1, Apocalipse 8:1 diz que quando o Cordeiro abrir o 7º selo, e a abertura do 7º selo é a volta de Cristo, haverá silêncio no céu, cerca de meia hora. E por que o céu vai estar em silêncio quando o Cordeiro abrir o 7º selo? É porque o céu vai ficar vazio.
Porque todos os anjos virão com Jesus à terra para buscar-nos. Você já imaginou a cena? Todos os anjos e à frente dos anjos, o próprio Cristo. E Ele vem para nos buscar. A volta de Jesus é a doutrina fundamental da palavra de Deus, porque ela é a concretização do plano da salvação. Um outro detalhe, Jesus volta, mas com que objetivo? Vamos ver os textos? Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então aqui nós entramos num detalhe interessante. Quando é que a pessoa recebe a sua recompensa? Na volta de Jesus. Então, essa história de que quando alguém morre, já vai para o céu, ou quando alguém morre, vai para um outro local qualquer, é mentira. Não existe isso na Bíblia. A recompensa só será dada quando Jesus voltar. Porque Ele está dizendo, Ele vai voltar e então vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Então vai dar a vida para os que se prepararam e a morte eterna para quem não se preparou. Um outro texto, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando é que o galardão... Aqui temos outra palavra também, não é para galardão? Alguém me falou essa palavra outro dia? A recompensa. Quando é que isso vai ser dado? Somente na volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, é que nós vamos ser recompensados. Quais as consequências da volta do Senhor? O que vai acontecer com quem estiver vivo, mas estiver salvo? O salvo vivo, o que vai acontecer? 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que significa dormir nesse texto? Morrer. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Agora, na segunda lição que nós estudamos aqui sobre salvação, nós estudamos a salvação em 3 tempos. E eu disse salvação no passado, presente e futuro. E como é que nós chamamos salvação no futuro? Glorificação. O que é glorificação? É quando esse corpo que é corrupto vai ser incorruptível e esse corpo que é mortal vai ser imortal. Essa transformação que vai ser operada nos salvos, na volta de Jesus, nós chamamos de glorificação. Ou seja, o nosso corpo será transformado num corpo em glória. Não que ele vai deixar de ser carne e sangue, não. É que nós seremos perfeitos como eram Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus. Todo vestígio do pecado desaparecerá. Toda mancha do pecado desaparecerá. Aqueles que morreram com óculos ressuscitarão enxergando perfeitamente. Quem morreu sem uma perna, ressuscita com a perna. Quem morreu sem braço, ressuscita com os braços. Quem morreu surdo, mudo, todos os defeitos desaparecerão. Quem morreu careca, vai ressuscitar com cabelo. Você gostou, né, Mário? Todos os defeitos desaparecerão. A isso chamamos a glorificação dos salvos. Quando é que ela acontece? Na volta de Jesus. Exatamente na volta de Jesus. Agora, o que é que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? Ímpios, chamamos aqueles que não aceitaram o plano da salvação. Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 2,8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que vai acontecer com o ímpio na volta de Jesus? Ele vai morrer. Jesus vai destruí-lo. E por que ele morre? Porque ele não afastou-se do pecado. E como o pecado tem que ser exterminado, quem estiver agarrado ao pecado também o será. Pastor Tati? Muito obrigado, pastor. Eu queria tirar essa dúvida. Essa crença existe para muitos. Alguém morre e depois os filhos, ou seja, outras pessoas da família, dizem que sonhei, o fulano vem. Uma vez que a Bíblia diz, o ser humano morre uma vez por todas. Quer dizer, todos nós estamos, quando morremos, estamos no lugar de repouso. Dormindo, né? Dormimos. Mas como entende isso? Como explica isso? Nós vamos ter um tema, eu não sei se já na próxima semana ou na outra, que vamos estudar sobre a morte. Então nós vamos estudar em detalhes a respeito da morte. Por hoje, eu queria adiantar só uma coisa. Se quem morreu está sepultado esperando Jesus voltar, então se alguém conversou se alguém conversou com quem já morreu, certamente não é a pessoa, porque a pessoa está morta, esperando a volta de Jesus. Ela conversou com outro ser que não é a pessoa. Mas nós vamos entrar em detalhes quando chegarmos no tema da morte. Pode ser? Mais um pouquinho? Então vamos avançando. O que vai acontecer com os justos que estiverem mortos? Porque quem estiver vivo vai ser transformado, diz Paulo, num abrir e fechar de olhos. Transformação imediata. E quem estiver morto, mas está salvo? Paulo diz assim: ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que vai acontecer com quem morreu, mas está salvo? Ressuscitar. Lá em João, capítulo 5, verso 28 e 29, Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, a primeira ressurreição é a dos salvos, chamada por Cristo de ressurreição da vida. E quando é que ela acontece? No momento que Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, os salvos que estão vivos são transformados, glorificados, e os salvos que estão mortos ressuscitam da sepultura, também já glorificados. Ou seja, todos os defeitos terão desaparecidos e nós seremos perfeitos como eram Adão e Eva quando saíram das mãos de Deus. E o que vai acontecer com os ímpios que estiverem mortos? A pessoa morreu, mas não aceitou a Cristo como Salvador. Aqui está o texto que eu acabei de mencionar. Jesus disse: todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que praticarem o mal para a ressurreição do juízo. Agora, quando é que acontece a ressurreição do juízo? Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, Jesus volta, os salvos ressuscitam. Passa 1000 anos, os ímpios ressuscitam. E por que os ímpios só vão ressuscitar 1000 anos depois? Porque durante um espaço de 1000 anos vai acontecer o que nós chamamos de o juízo dos ímpios. Cada nome de cada pessoa que se perdeu será estudado. E para que vamos estudar cada nome? Para ficar claro para o universo por que essa pessoa se perdeu. Nós vamos ter uma lição aqui que vai falar sobre o juízo de Deus. Isso vai ficar claro para todos nós. O universo vai saber todas as pessoas que se perderam,
e o motivo da perdição delas. E esse juízo dos ímpios, ele vai durar 1000 anos. Por outro lado, Paulo diz que quando Jesus voltar, nós seremos levados para os céus e vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Depois de 1000 anos no céu, os salvos descerão para essa terra. Estamos agora em Apocalipse 20, versículos 1 em diante. Então, terminado o milênio, os salvos voltarão para a terra e neste mesmo planeta que hoje nós moramos, eles vão se espalhar. E nós vamos morar nessa mesma terra que vai ser renovada por toda a eternidade. Sim, minha amiga? Pastor, os 1000 anos da ressurreição dos ímpios é equivalente a 1000 anos do nosso tempo? Nós entendemos que será um período literal, 1000 anos literais. Então Cristo volta, 1000 anos literais se passarão, teremos a segunda ressurreição, a dos ímpios, e eles vão ressuscitar, de acordo com o Apocalipse, para serem destruídos. Essa destruição é chamada na Bíblia de segunda morte. Qual é o motivo da existência desses outros 1000 anos? Seria talvez para... O juízo. Eu pensei que fosse para tentar a purificação dessas almas que... De quem? Dos ímpios? Só existe oportunidade de salvação enquanto Jesus está no santuário no céu. Quando Jesus deixar o santuário para vir à terra, todos os casos já estarão decididos. Quando Jesus deixa o santuário, ele pronuncia o que está em Apocalipse 22, 11. Quem é justo, continue sendo justo ainda, e quem está na iniquidade, seja iníquo ainda. Ou seja, há um momento que o limite de oportunidade chega ao fim. Nós chamamos isso de fechamento da porta da graça. Ou seja, fechou-se a porta da oportunidade. Quem está salvo, quem está perdido, e não tem como mudar de lado mais. Então, os 1000 anos servirão para analisarmos o caso de todos os ímpios e para ficar claro para o universo aonde Lúcifer tentou manchar o caráter de Deus, de que todos os ímpios se perderam porque eles escolheram isso. Mário? Pastor, purgatório, o que é isso? Purgatório é um conceito popular que temos hoje, de um local de tormento eterno e que não tem nenhuma base na Bíblia. O que existe na Bíblia é o fogo que vai destruir o ímpio após o milênio. Mas esse fogo, ele vai destruir a matéria. E uma vez terminada a matéria, o fogo se extingue. A Bíblia até chama esse fogo de fogo eterno, mas ele não é eterno na duração. Ele é eterno nas consequências. E por que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno. Mas se você for a Israel hoje, e se você for lá onde está o Mar Morto, aonde estavam Sodoma e Gomorra, você não vai encontrar nenhum fogo ardendo. Foi o fogo eterno porque destruiu toda a matéria. Então, uma vez que o ímpio seja destruído pelo fogo, o fogo vai se extinguir. Então, o conceito popular de purgatório, ele não é bíblico. Por outro lado, esses 1000 anos já serão equivalentes a um dia? Ou este milênio para nós vai ser o milênio tal como vivemos-lo agora, milênio de 1000 anos efetivos? Porque está escrito que para Deus, o milênio é equivalente a um dia. 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Quando Pedro escreveu isso, a ideia é o seguinte: para Deus está fora do tempo. Para Deus não passa-se o tempo. Pedro está falando a respeito daqueles que estavam blasfemando da fé, dizendo que esse Cristo que prometeu voltar nunca volta. E então Pedro diz: olha, não retardo ser a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, porque Deus não quer que ninguém se perca. Porque para com o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus não importa o tempo. Só que quando estudamos profecia bíblica, de acordo com Números 14 e 34 e Ezequiel 4, 6 e 7,
cada dia na profecia representa um ano. Mas quando o Apocalipse fala do milênio, nós estamos falando de um período literal de 1000 anos. Pastor, sabe que pegando neste trocadilho de um dia 1000 anos e vice-versa, pondo na lei da relatividade aquela forma... Está o físico a falar agora. Não é você que é físico? Sim, sim. Ok. Chegamos à datação do universo. Chegamos, é? Ok. Quer dizer, os números que são dados, aproximadamente, acabam por bater certo. Quer dizer, é uma surpresa, né? Mas, aliás, o próprio Einstein também era cristão, né? Sim. Ele criou esta lei da relatividade e nós pegando neste trocadilho e pondo lá nas fórmulas, acaba-se por chegar a essas datações com uma certa aproximação de certeza. Olha aí, interessante, né? É. Nós vamos para um breve intervalo. Já já voltamos com mais detalhes a respeito da volta de Jesus, a respeito do que vai acontecer quando Ele voltar e da necessidade que nós temos de um preparo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo o que Jesus ensinou sobre sua volta. Vimos no primeiro bloco que Jesus vai voltar com todos os anjos. E por que virão todos os anjos? Porque eles terão uma missão especial. A missão dos anjos será reunir os salvos, os 4 cantos da terra, em família. E em família seremos levados ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens e dali para os céus. Por isso eu e você precisamos conhecer mais desse assunto. Aprendemos também no primeiro bloco que a sua vinda não será secreta, porque ela será como um relâmpago que aparece no céu. Quando Ele voltar, os salvos serão transformados, os ímpios ressuscitarão, os mortos justos ressuscitarão, os ímpios que estiverem vivos morrerão e os ímpios mortos permanecerão mortos até que se passem 1000 anos. Agora, a próxima pergunta: que sinais preditos por Jesus indicariam sua vinda? Assim disse Cristo em Lucas 21, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Jesus falou que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Interessante que esses sinais, eles já aconteceram. Nós tivemos um sinal no sol e na lua, justamente no ano 1780, quando às 10 da manhã houve um eclipse. Os animais voltaram para os currais, para os estábulos, e as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, à noite, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Se você buscar uma enciclopédia, procure lá o verbete O Dia Escuro e você vai ser levado a esta data de 1780. Mas pastor, por que este é um sinal se o eclipse é algo tão comum? É porque naquele dia não foi um eclipse comum. Porque nós sabemos hoje que para acontecer um eclipse tem que haver um alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. Aí acontece um eclipse, mas naquele dia não havia esse alinhamento. Então o escurecimento foi sobrenatural. E em 1833 nós tivemos a famosa queda ou chuva de estrelas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Busque lá no verbete de qualquer enciclopédia a chuva de estrelas e você vai se deparar com esses eventos. Ou seja, os sinais no sol, na lua e nas estrelas já aconteceram. Isso nos mostra que Jesus está às portas. Sim, minha amiga? Pastor, eu queria saber se existe o tempo da graça ou estamos no tempo da graça. Muito boa a sua pergunta. Nós estamos no tempo da graça. O que significa tempo da graça? É o tempo em que as pessoas têm a oportunidade
de aceitarem a Jesus e serem salvas. Quando esse tempo terminar, as pessoas não mais poderão tomar as decisões. Elas estarão perdidas quem não se decidir por Cristo. Nós usamos a expressão fechamento da porta da graça. Essa expressão não é bíblica, mas o conceito é. E em que textos da Bíblia baseamos esse conceito? Por exemplo, em Apocalipse, quando Jesus escreve às igrejas, ele diz que ele é aquele que abre uma porta e ninguém fecha. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Esta é a porta de salvação. Se você olhar para a parábola que Jesus contou a respeito das bodas, a parábola das bodas, você vai perceber, melhor, a parábola das 10 virgens, você vai perceber que 5 estavam prontas e 5 não. As 5 que haviam azeite nas vasilhas entraram e a porta se fechou. Quando chegaram as 5 virgens sem o azeite, a porta estava fechada, ou seja, não havia mais chance de entrar para as bodas. Então, enquanto Jesus estiver no santuário, e se lembra que ele foi para o santuário após a ascensão, enquanto Jesus estiver no santuário, nós temos um mediador entre nós e Deus, a oportunidade de salvação. Mas quando Jesus terminar esta obra do santuário, ele vai sair do santuário. E quando ele sai do santuário, termina a oportunidade de salvação. Ou seja, todo ser humano fez a sua escolha. Quem aceitou a Cristo vai estar salvo. Quem não o aceitou vai estar condenado. Certo? Um outro detalhe. Que sinal apontou Pedro a respeito da volta de Jesus? O apóstolo Pedro escreveu, 2 Pedro 3,3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro está falando de um tempo onde as pessoas blasfemariam da doutrina, da crença da volta de Jesus. Mas se eu e você não nos prepararmos, nós poderemos ser pegos de surpresa. Porque quer você queira, quer não, ele vai voltar. E nós temos que nos preparar. Esperança? Pastor, surgiu agora uma dúvida. O homem que anda em pecado e de repente por qualquer eventualidade fica doente, vai à igreja, arrepende-se, recebe a salvação, mas ainda assim morre. Como é que ele será julgado? Todo ser humano vai ser julgado. O juízo é para todos. E como eu disse para você, Deus vai nos julgar não por atos isolados, mas por uma vida, por aquilo que Ele trabalhou e operou em nosso coração. Se ele se arrependeu de seus pecados, se ele confessou, se ele aceitou a Cristo como Salvador, não importa a sua vida pregressa, ele vai ser salvo. Então, o juízo, ele já está acontecendo agora. Nós vamos ter uma lição que vai falar só sobre o juízo. Mas adiantando, hoje nós estamos já num processo de juízo. E esse juízo já está há mais de 150 anos em andamento. Então, todo ser humano está sendo julgado. Agora, o juízo para uma pessoa que está viva só termina diante de 3 situações. Primeira, se a pessoa morre. Então, eu estou vivo e estou sendo julgado, mas o meu caso fica em aberto. Por quê? Porque pode ser que amanhã ou depois, ou eu me desvie do Senhor, ou eu volte para o Senhor. Então, enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Agora, quando a pessoa morre, nenhuma decisão mais será tomada. Então, todo mundo que morreu, já morreu salvo ou morreu perdido. Está decidido o caso dos mortos. Então, quem está vivo, quando o seu caso é decidido? Primeiro, quando ele morre. Segundo, se ele peca contra o Espírito Santo. Então, lembrar que a gente estudou aqui sobre o pecado contra o Espírito Santo? Então, quem peca contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, ele já está condenado. Ele continua vivo, mas ele já está condenado. O caso dele foi decidido no juízo.
Terceira circunstância, quando terminar o tempo da graça. Então, quando Jesus deixar o santuário, é porque o juízo terminou. Aí todo o caso foi decidido. Então, quando Jesus termina o juízo, e essa cena aparece em 2 textos da Bíblia, você tem aqui em Daniel 12, verso 1, o profeta diz assim, em Daniel 12, nesse tempo se levantará Miguel. Esse levantar de Miguel significa que ele está deixando o santuário, porque no capítulo 7 de Daniel ele entrou no santuário, no capítulo 12 ele sai. E se você for para Apocalipse capítulo 8, verso 1, lá diz que quando o Cordeiro abrir o 7º selo, haverá silêncio no céu por meia hora. E Apocalipse 15, 8 diz que quando o Cordeiro deixar o santuário, o templo vai se encher de fumaça e ninguém pode entrar no santuário até que terminem as 7 pragas. Então, quando Jesus deixar o santuário, terminou o tempo da graça. Quer dizer que é agora que o Evangelho tem que ser pregado. E Mateus 24, 14 vai se cumprir. O Evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, antes que Jesus deixe o santuário, todos os seres humanos que estiverem vivos ouvirão do Evangelho eterno e terão que fazer uma decisão. Se aceita a mensagem do Evangelho ou se a rejeita. Por isso eu e você estamos aqui, para compreendermos melhor esse tema e, sobretudo, para nos posicionarmos diante daquilo que é a verdade revelada de Deus. Por isso, meus amigos, os sinais do fim, eles já estão aí. Basta você ligar uma TV, uma televisão, e você vê que os sinais do fim aí já estão. Os sinais preditos por Cristo, né? Os sinais preditos por Paulo. Paulo diz que os homens seriam avarentos, jactanciosos, blasfemadores, arrogantes, inimigo dos pais, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Está diferente hoje? O livro de Tiago diz que antes que Jesus voltasse, haveria uma luta muito grande, onde as pessoas seriam exploradas, onde o trabalhador seria explorado por seu patrão. Está diferente hoje? Jesus disse que quando chegasse a hora dele voltar, seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde os homens casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Está diferente hoje? Então nós estamos vivendo nesse momento, nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo, nos últimos momentos da história. Aí eu pergunto, o que é mais importante nesse momento do que nós mergulharmos no conhecimento desse livro para fazermos o devido preparo? Porque quer você queira ou não, Jesus vai voltar. E eu e você só temos 2 destinos: salvação ou perdição. Ninguém tem um terceiro destino. Todos nós aqui, ou vamos estar no céu, ou vamos ser destruídos pelo fogo. Agora eu pergunto, se nós queremos o céu, nós temos que gastar mais tempo com esse livro, nós temos que compreender aquilo que aqui está sendo ensinado, e nós temos que suplicar a graça e o poder de Deus para colocar em prática aquilo que aqui é ensinado. Quando é que Jesus vai voltar? Nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus mesmo declarou, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Só o Pai sabe. Então nós não sabemos o dia e a hora, mas a partir dos eventos descritos nas profecias, nós sabemos que o dia está próximo. E assim como você, quando faz uma viagem e você tem as placas na beira da rodovia que vão mostrando quantos quilômetros faltam para você chegar, cada profecia que a gente tem na Bíblia que vai se cumprindo, ela vai indicando que está mais perto, que está mais perto, que está mais perto, até que Jesus volte. Aí eu pergunto, e se ele voltasse essa noite? Ele virá como ladrão? Ele virá como um ladrão. Como um ladrão, isso mesmo, Antônio. Ele vem como um ladrão. A ideia não se espera. No momento em que não se espera que ele virá.
Lembra das virgens que foram nécias? Elas não tinham o Espírito. Elas estavam adormecidas. Interessante que a princípio todas as 10 adormeceram, né? Só que 5 das que adormeceram já tinham azeite em sua lâmpada e 5 não tinham. E o que representa o azeite na parábola? O Espírito Santo. Então, quem é que vai estar se preparado para a volta do Senhor? Os que têm o Espírito Santo. Então, Deus deseja conceder-nos o seu Espírito. Nós precisamos ser cheios dele para estarmos preparados. E Deus concede o seu Espírito a todo, aquele que o busca. É por isso que lá em Atos, o autor acho que é Atos 5,32, onde diz que Deus não outorga o seu Espírito aos desobedientes, mas Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem. Agora, como que eu vou obedecer se não aprender a palavra? Você está entendendo a importância de estarmos reunidos aqui? Nós todos aqui em Angola, no Brasil, qualquer parte desse mundo. Você está entendendo a importância de a gente estudar esse livro e se preparar? Porque o maior acontecimento da história está chegando, a volta de Cristo. E se eu e você não fizermos o devido preparo, nós perderemos a maior oportunidade dada ao ser humano, que é a chance de viver eternamente. Essa chance nos foi reconquistada por Cristo na cruz. Um dia foi dada a Adão e Eva, eles perderam. Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado e nos dar uma segunda chance. Agora, se nós não aproveitarmos essa chance, de nada terá valido essa vida. Mário? Pastor, os analfabetos que destino terão? Depende da posição que eles tomarem. Nós podemos passar a palavra ao analfabeto, mas ele não terá a oportunidade de amadurecer no conhecimento porque ele não lê. Então, ele vai viver do que ouviu. E se infelizmente o recado lhe for mal dado, é verdade que quem passou esse recado é que assumirá o sangue desta pessoa, né? Mas a preocupação é esta. Tem que se levar a mensagem o mais possível. Claro. Mas nós aqui em Angola, pelo menos, temos mais de 70% do país, da população é analfabeta. Há um texto que nos conforta. Se você puder olhar em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Apocalipse diz assim, 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, pois o tempo está próximo. Então, eu serei bem-aventurado se eu ler e se eu ouvir. Deus pensou em todos. Mesmo qualquer pessoa que seja analfabeta, ela pode e ela vai ouvir do Evangelho e tomar uma decisão. Agora, você mencionou uma coisa interessante. E se essa pessoa analfabeta estava à mercê dos seus professores de Bíblia e aprendeu uma coisa que não era certa? Voltamos para Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus vai julgar cada pessoa pela sinceridade do seu coração. E se nós não sabíamos alguma coisa da Bíblia que deveria ser praticada, Deus não vai cobrar isso. Então Deus julga cada ser humano de acordo com a luz que ele recebeu. Se eu vivo de acordo com a luz, se eu sou honesto naquilo que eu sei, Deus vai me julgar por isso. Agora pegue uma pessoa aqui em Angola, quem sabe que esteja numa tribo, lá no interior de uma província, que não tenha nem contato com Bíblia. Como Deus vai julgar essa pessoa? Aí nós temos que ir para Romanos, capítulo 1, verso 20. Romanos 1:20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Deus não só se revela para as pessoas através desse livro, Deus se revela através da natureza. E para muitos seres humanos, o único evangelho que ele vai ouvir será o som da natureza, as imagens, as lições. Mas a natureza
também revela algo de Deus. E é por essa luz que ele vai ser julgado. Pastor, Então, desculpa-me só, não interromper. Como é que ficam os 10 mandamentos da Bíblia? Porque ao seguir a salvação, nós temos que ter em conta os 10 mandamentos. a lei de Deus ela é importantíssima, mas Paulo diz em Romanos que aqueles que sem lei pereceram, sem lei serão julgados. Se ele não conheceu a lei, ele vai ser julgado sem a lei. Se ele conheceu a lei, ele vai ser julgado com a lei. Porque ele vai ser julgado pelo conhecimento que ele tem. Deus não vai cometer nenhuma injustiça. Nós podemos repousar tranquilos. Não importa as pessoas onde elas vivam, o grau de conhecimento que tenham, o grau de assimilação, o grau de interpretação. Tem uma palavrinha que a gente usa, né, na educação, parecida com assimilação, mas não é bem essa que eu queria. O grau de compreensão que a pessoa tem, de absorção de informação, da verdade, de conceitos. Deus vai levar tudo em conta. Deus vai levar em conta as criancinhas que morrem na infância. Deus vai levar em conta as pessoas que morrem sem cultura, sem educação. Deus vai levar em conta. E Deus não vai cometer nenhuma injustiça. Por isso eu e você podemos descansar e confiar nesse Deus. Mas a grande questão é, eu não sei o dia nem a hora. Por isso, devemos tomar a seguinte decisão. Compreendo ser a volta de Jesus visível, pessoal e literal. E decido hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para aquele dia. Você quer se preparar para aquele dia? Você vai colocar isso como o principal motivo da sua existência? Você vai colocar a volta de Jesus no centro das suas prioridades para se preparar? Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvirmos essa canção, eu queria que você se perguntasse: Jesus está voltando, estou eu pronto para recebê-lo? Pensa nisso enquanto você ouve essa canção. Tenho a certeza que Jesus vai voltar. Já posso ver Jerusalém chegar, enfim. Pela fé eu avisto descer. A ansiedade transborda em meu coração. Eu vou morar com Jesus. Eu tive sonhos por alcançar. O mundo destruiu meu prazer. Dele saí, não voltarei. Jesus me mostrou que tudo aqui é em vão. Seguir sua vontade é melhor. Ele me salvou, prometeu voltar. Eu aguardo com fé e prazer. Tenho a certeza que Jesus vai voltar. Já posso ver Jerusalém chegar, enfim. Pela fé eu avisto descer. A ansiedade transborda em meu coração. Eu vou morar com Jesus. O céu é meu lugar, ali
confiar em Deus e caminhar em sua luz. Já não sou eu quem vive, pois Jesus o faz por mim. O céu é meu lugar, ali eu vou estar com todos remidos na glória do Pai. Tenho a certeza que Jesus vai voltar. Já posso ver Jerusalém chegar, enfim. Pela fé eu avisto descer. A ansiedade transborda em meu coração. Eu vou morar com Jesus. Você tem a certeza do que disse essa música? Eu vou morar com Jesus. Você tem essa certeza? Todas as vezes que eu penso no evento da volta de Cristo, sabe o que mais me chama a atenção? É que nesse planeta, ao longo da sua história da humanidade, passaram pessoas cultas e com recursos, que tinham tudo diante de si e podiam ter aproveitado todas as oportunidades para servir o Senhor e não fizeram. Quando Jesus voltar, para esse Jesus dirá: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por outro lado, pessoas simples, sem cultura, sem recursos, que talvez passaram por uma vida de sofrimento e lutas, mas foram fiéis ao Senhor. E para esse Jesus dirá: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você tem recursos, se você tem cultura, educação, aproveita isso para servir ao Senhor, para ser fiel a Ele. Você tem muito mais facilidades que outras pessoas para compreenderem esse livro, para serem luz e abençoar outros. Mas se você é uma pessoa simples, que está me assistindo agora, talvez aí no Brasil, talvez lá no Brasil, talvez aqui em Angola, você não tem recursos, você não tem uma casa para morar, talvez você não tenha roupas, mas é um fiel cristão, tem sido leal ao Senhor, a sua recompensa está guardada. Permanece firme, porque Ele está voltando. E Ele vai nos dar todas as riquezas do céu por toda a eternidade. É por isso que Jesus, tão sábio em seus discursos, disse certa vez: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso Deus tem um plano na vida de todos nós, mas nós não podemos perder a oportunidade. Nós não podemos perder a chance de nos consagrar a Cristo, de conhecer Sua vontade e de nos prepararmos para esse céu. Vamos orar? Pai, ajuda-nos, Pai, nesse preparo para o céu. Ajuda-nos a entender que o Senhor está voltando em glória e majestade. E se nós não nos prepararmos e perdermos a vida eterna, nós teremos perdido tudo. Teremos perdido tudo. Por isso nos ajuda, Pai, em nosso preparo. Mas nós não queremos ir para o céu sozinhos. Nos ajuda
a ajudar outras pessoas. Nos ajuda a ajudar nossas famílias, nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos. Nos ajuda, Pai. Abençoa esse grupo de amigos que aqui estão comigo. Cuida deles, cuida das suas famílias. E coloque em cada coração o desejo pelo céu. Abençoe também quem está nos assistindo agora, aqui em Angola ou lá no Brasil. Abençoe, Pai, esses que estão assistindo agora. Põe no coração deles o desejo pelo céu. Faça-os entender que esta vida é apenas uma prova. E por maior que sejam nossas lutas aqui, o dia se aproxima em que o nosso Senhor voltará para nos dar a recompensa, o galardão, a vida eterna. Livres do mal, livres do sofrimento, livres da miséria, livres do perigo, livres da corrupção, livres da morte, livres da doença. Nos ajuda, Pai. E faz em nosso coração a obra que deve ser feita. Nós queremos te abrir o nosso coração agora e pedir que o Senhor faça a tua obra e complete em nós a obra que um dia o Senhor começou. Oramos em nome de Cristo. Amém.